quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês aqui presentes. Talvez essa pergunta seja até um pouco desconfortável. Você está construindo uma vida com significado ou apenas correndo atrás do vento? Eu queria que vocês se fizessem essa pergunta. Será que a vida que eu estou vivendo hoje é uma vida com sentido, com significado? Ou eu apenas estou correndo atrás do vento? Isso veio a mim porque eu comecei a perceber que muita coisa ao meu redor não fazia mais sentido. Perceba que tem gente produzindo demais, se sentindo de menos. Tem muita gente com informação, com conexão e com possibilidades. Porém, profundamente distantes de si mesmas. Imagina o impacto que isso traz na vida de cada um de nós. E para mim, talvez o problema nem seja a questão da velocidade como a gente está levando a nossa vida. Para mim, talvez o problema seja a falta de direção. A gente vê que muitas vezes em nossa vida a gente está correndo com pressa. E muitas vezes nem se pergunta antes o para onde, o porquê, o para quê. Simplesmente a gente se pega correndo. E aí, sabe o que é muito perigoso nisso tudo? É que existe uma diferença, assim, abissal, gente, enorme, entre correr atrás de algo que faz sentido e correr atrás do vento. E você pode estar se perguntando, já falei essa frase 2 vezes aqui. E ela não veio para mim através de um livro, ela não veio para mim através de uma palestra, ela veio para mim através de uma conexão, de um diálogo, num lugar muito bacana que eu conheci, no interior da Bahia, Chapada Diamantina. E veio através de 2 pessoas maravilhosas. Em 2 lugares que são muito simples, mas cheios de verdade. Verdades ao ponto de mostrar que talvez a nossa vida nem seja tão verdadeira assim. O primeiro caso que me despertou para esse olhar e me trouxe essa frase, eu adoro café especial. E a Chapada Diamantina é um dos lugares que tem melhores cafés do Brasil. Então eu fui buscar um café especial e me disseram que o melhor lugar de café especial naquela cidade, na Chapada Diamantina, era Tiãozinho. Busquei porque era muito difícil achar o Tiãozinho, todo mundo sabia, indicava, e eu não achava, não tinha fachada, não tinha nada, um lugar simples, cheio de verdade. Ao chegar, estava lá o Tiãozinho, feliz da vida, moendo o café. Ele também é o fotógrafo oficial da cidade. A gente começou a conversar, pedi um café, ele disse que a saca daquele café era R$85. Continuei conversando com ele, a gente foi desenvolvendo a conversa. De repente, do nada, ele disse, vou fazer 72 para você. Olha que eu não tinha perguntado nada. A conversa foi, a conversa veio, ele disse, R$58 o café. Disse, nossa. E eu não falei nada. De repente, eu falei assim, hoje eu vou trabalhar, mas amanhã eu volto aqui à tarde para comprar mais café. Tiãozinho chegou para mim e disse, vai dar viagem perdida. Disse, por quê? Eu só atendo pela manhã. Aqui fecha ao meio-dia. E eu perguntei para ele, com aquela mentalidade de empresário, que quanto mais melhor, que quanto mais tempo, quanto mais a gente vende. Senhor, você vende muito café? Ele, daquele jeito baiano, disse, se eu vendo, eu broco. Eu falei, imagina, Tiãozinho, se você também vendesse à tarde. Você ia vender o dobro. E aí ele disse para mim, e você acha que eu vou querer correr atrás do vento? Que horas eu vou comer água com meus amigos? Que horas eu vou estar com a minha família? Que horas eu vou pescar com os meus netos? Aquilo me pegou de um jeito assim inexplicável. Saí do Tiãozinho e fui para um restaurante almoçar. Eu adoro quando estou nesses lugares, conversar. Mas aquela frase vinha muito na minha cabeça. E aí dessa vez era um restaurante pequeno. Também cheio de verdade, simples. Poucas mesas.
cardápio bem enxuto. E eu comecei a conversar com o dono, Betinho. Em algum momento eu fiz aquela pergunta. Eu falei, deve ser só o Tiãozinho que tem essa mentalidade nessa cidade. Ô Betinho, me diz uma coisa. E isso fazia muito sentido para mim na época, hein? Por que você não expande? Todo mundo fala bem do seu restaurante, todo mundo fala bem de você. Você tem 3 meses. Se você tivesse 6 meses? E se você tivesse um cardápio maior? E se você aceitasse cartão de crédito? E se você estivesse na rua de maior movimento da cidade? Você está escondido aqui. Betinho olhou para mim e disse, eu não quero voltar a correr atrás do vento. Segunda vez, a mesma frase. Disse, deve ter algum porquê nisso. E eu não sabia, eu nunca tinha ouvido essa expressão. E aí, eu comecei a refletir um pouco, sou curioso. E na minha mente, crescimento era isso, era cada vez mais trabalho. Sabe aquela coisa do, enquanto os outros dormem, você trabalha, né, hard work, é isso aí, a gente vai olhando, e nisso a gente vai se perdendo e olhando muito mais para a janela do que para o espelho. A régua passa a ser do outro e não a nossa, e a consciência, ela se esvai. A gente só vai. A grande questão é que, nos 2 momentos, houve algo assim. Silêncio. Porque eu não sabia o que aquilo queria dizer. E eu lembro desse silêncio todos os dias. Porque tanto o Tiãozinho quanto o Betinho, na resposta deles não parecia algo decorado. Parecia consciência. Parecia a mente e a mentalidade dele respondendo, eu não quero passar mais por coisas que eu já passei. Minha vida é essa e seja bem-vindo a ela. E o grande negócio dessa frase, não quero mais correr atrás do vento, é que é um tipo de frase que ela não vai na sua mente. Ela entra na sua vida. Ela questiona como você vive a sua vida. Se é que você vive a sua vida ou vive a vida de outras pessoas. A grande questão quando a gente pensa em correr atrás do vento é porque correr atrás do vento pode ser um monte de coisa. Imagina que pode ser trocar presença por performance. Pode ser transformar valor pessoal em validação externa. Pode ser viver a vida pela régua dos outros e não pela sua. Imagina perseguir coisas pelos motivos errados ou até pior, sem motivos. E sabe o que é mais perigoso, turma? É que isso tem uma cara de sucesso. É isso o que eu pensava. Isso é sucesso. É isso que eu quero. A vida vai acelerando. As metas aumentam, as cobranças aumentam, tanto dos outros quanto a sua. E sem perceber, você entra nesse ciclo vicioso e o que é pior, turma? Sem fim. Porque correr atrás do vento é uma jornada infinita. É uma jornada que não tem chegada. Você começa, você se ilude, você acha que chegou, quando vê, é um novo começo. E a tristeza, do meu ponto de vista, e o tipo de vida que eu levava, é que, às vezes, tem gente que nunca consegue construir algo de verdade na vida, porque está correndo atrás de coisas que não fazem o mínimo sentido. Tem gente que conquista muito, mas esse muito nunca é suficiente, e o vazio está sempre lá. Não consegue preencher. Sabe aquela sensação de quando você conquista uma coisa, já tem outra esperando. Quando realiza um sonho, você já perdeu até a capacidade de celebrar aquela realização. Porque quando você alcança o objetivo, o vazio só muda de lugar. E sabe o que é mais assustador? Dá para passar uma vida inteira assim, sem perceber. E a vida vai passando. Funcionando, produzindo, sendo admirado muitas vezes. E ainda assim, sentindo um grande vazio, sentindo que algo importante está ficando para trás. Isso é assustador.
Isso incomoda. E o grande negócio de correr atrás do vento talvez seja entender e perceber que é importante correr atrás de coisas que façam sentido. Eu subi aqui não porque eu resolvi minha vida, né? Tá tudo resolvido. Eu ainda acelero às vezes. Eu ainda entro em excessos, em muitos deles. Eu ainda me distraio com ventos que parecem coisas super interessantes. Mas depois daquelas conversas com Betinho e com Tiãozinho, muita coisa mudou, porque agora eu percebo, eu tenho consciência. E quando a gente tem consciência, tudo muda em nossa vida. Algumas comparações ficam pequenas, algumas corridas deixam de fazer sentido e algumas escolhas começam a mudar. Você começa a entender que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Você começa a perceber que presença vale mais do que performance constante. Você começa a perceber que existe dinheiro, existe momento que dinheiro nenhum vai recomprar. E que sucesso sem significado custa um preço muito caro. E sabe o que mais me marcou naquele dia? Não foi a falta de ambição, foi a clareza, a consciência daqueles dois personagens. E talvez liberdade seja isso. Parar de entregar a sua vida inteira para coisas sem sentido. Então, antes de sair daqui hoje, eu quero que você pense e deixar uma última pergunta para você. Será que você está correndo atrás do vento ou correndo atrás de coisas que fazem realmente sentido? Porque foi isso que mudou a minha vida. E talvez isso possa mudar a sua também. Ou seja, parar de correr atrás do vento. Obrigado.